de acordo com o método de trabalho da antiga comissão técnica. Vamos conferir. Hoje, o time já evoluiu fisicamente? Sem dúvida nenhuma, né? Nós voltamos a um método de trabalho, né, com os atuais profissionais, com o Hélio e com o João Goulart, né, tradicional, né, do Internacional. Buscamos, nesse período, recuperar esses atletas, dar condicionamento físico. Hoje já superaram muita coisa. Evidente que também teve muita garra, muita disposição, muita superação, né, que é o importante para mostrar para a torcida que nós sentimos muito e que nós temos que dar a volta por cima. O Odair dirige o time contra o Cruzeiro? Vamos ver, ainda é prematuro para falar alguma coisa. Estamos trabalhando bastante, forte, tentar o mais rápido possível trazer para a torcida um novo treinador, né, se possível ainda para o fim de semana. Mas o que a direção está se baseando? Porque teve uma viagem ao Chile, teve um contato com o Muricy, fala-se agora em nomes emergentes. No que a direção está se baseando nessa escolha de nomes, nesse trabalho intenso, como você disse? O trabalho que eu estou fazendo como vice-presidente na contratação do novo treinador. Eu não tenho falado de nomes, eu estou trabalhando quieto, buscando essa pessoa. Ela será exatamente naquele perfil que a gente estava buscando, né? Aquele perfil que eu falei anteriormente, sanguíneo, isso que nós vimos hoje, que traga essa garra, essa disposição dos atletas, e eu estou evoluindo, né? E acho que nos próximos dias, se possível até o domingo, até o sábado, eu tenho esse nome. Bom, o Pellegrini, que me desculpe, eu acabei de elogiá-lo aqui na abertura do programa junto com o presidente Vitório Pífero, o Odair e os jogadores do Internacional pela remobilização num curtíssimo espaço de tempo. Mas essa entrevista dele é uma tentativa de subestimar a inteligência de uma criança de 5 anos. Não há como um preparador físico que trabalhou de janeiro a agosto, julho, a agosto num clube, em 2 dias, em um treinamento, e o Hélio Carraveta é um mestre e sabe que eu estou dizendo é verdadeiro, mudou a preparação física, já com o nosso trabalho, o time já está correndo de forma diferente. Não, o time está correndo de forma diferente, em primeiro lugar, porque está motivado e mobilizado. O trabalho dele, Pellegrini, do Pífero e do Odair Helman, não há dúvida disso. Segundo, o time está correndo melhor porque tem uma necessidade. Ontem era o jogo do sufoco e da pressão. E terceiro, mais organizado. Aí eu posso acreditar. Agora, dizer que a preparação física já começa a dar resultados de uma comissão que saiu na quinta-feira, houve um Grenal no meio e depois um trabalho na terça-feira. Vem cá, gente, não pode subestimar a inteligência. Ele deve ser um bom advogado e está se esforçando para ser um vice de futebol, ainda está tateando, né? Está tentando se esforçar para ser um vice vencedor. Ainda não ganhou só o Campeonato Gaúcho. Todos nós aqui temos mais experiência no futebol do que o Dr. Carlos Pellegrini, com todo respeito. Ele não pode dizer isso, é uma afronta a um estudante de educação física do primeiro dia de aula. Dizer que a preparação física, não, agora já mudou tudo e já está dando frutos. Isso vai demorar um mês, gente. Agora 20 dias, pelo menos. Agora tem o seguinte. No mínimo, isso aí é um mês e meio. Setembro, outubro, pode ser que comece a aparecer os novos resultados. É oportunismo, É um alto oportunismo. Pode. Oportunismo para poder jogar confete na decisão de ter mudado o comando técnico por conta do preparador é um chute físico. no pé, é um tiro no pé, nós dizendo. Por que não demitiram em fevereiro? Claro, o professor Hélio Carraveta estava dizendo há horas para eles que havia uma diferença de metodologia que estava prejudicando o desempenho físico dos atletas. Tá? Então, o que para mim ficou é um sinal de completa e absoluta incompetência. Se diz que o Agui e a sua comissão técnica não trabalhavam musculação, por exemplo, né? Quer dizer que fizeram musculação na segunda-feira e já está aí o resultado. Vem cá, esse é um gênio. Então é um gênio. Então eu quero lá, vou fazer um dia aqui e um ovinho que nem o Usain Bolt aqui para apresentar o programa. Vem cá, gente. Disso. Hã? Eu estava precisando. Vem cá, gente. Peraí. Tem duas coisas, mas mais ou menos corroborando o que vocês já disseram. Primeiro, tem que terminar com esse negócio de trazer toda a comissão de fora. Se não der, tá bom, eu vou levar teu bruxo junto. De Sport Gel agora. Se eu chegar à conclusão que ele é um incompetente, o Hélio Carraveta me disser isso, eu vou botar ele pra rua. Não necessariamente tu vai, mas ele vai. Tem que terminar com esse apadrinhamento, essa correlação de um com o Ninguém outro. perguntou para o Diego Aguirre qual era o método do preparador físico dele. Acho que até perguntaram, mas tinha que ter levado aí. Quem tem que perguntar e quem conhece. É o Carraveta. E não o Pífero e o Pellegrini. Então tem que levar o... Tem que levar junto. Claro. Tem que levar junto. Fala, Rec, termina. Não, e outra coisa, o campo pro Valdívia e pro Sacha ontem era menor. Aquela história de acompanhar
de campo a campo, de intermediária a intermediária, terminou. Então eles correram mais e suportaram mais. Tinha três volantes também. Tinha três volantes. Tinha três volantes. Os caras... O que eu até discordo dessa escalação. Acho que ontem era necessário, mas eu acho que três volantes sempre... É que o Inter jogou meio que, sabe, ai, sabe? Eu acho que tem uma diferença, está se comparando o trabalho da comissão técnica do Aguirre e do Fossati. Eu acho que é uma injustiça. O Fossati, a gente sabe, percebia, os repórteres diziam, trabalhava pouco. Trabalhava um turno, era frouxo na esticar a corda. O Aguirre é o contrário, trabalha, eu acho que não pode se questionar a intensidade do trabalho, e sim a metodologia. Quando o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, logo depois eliminou o Atlético, começaram ali a surgir, mas o Internacional joga ao meio tempo, né? Foi assim na final do Gauchão, o Internacional jogou o segundo tempo. Dá um sprint o segundo tempo da Arena, jogou o primeiro tempo do Beira-Rio. Depois contra o Atlético a mesma coisa, o Internacional jogou o primeiro tempo e aqui jogou o primeiro tempo também. Santa Fé a mesma coisa. Santa Fé a mesma coisa. Então se foi começando a surgir ali as primeiras... Vem cá, mas... E eu me lembro que eu trouxe aqui a informação, porque eu tinha informação de dentro do Internacional, num programa aqui de debate. Essa metodologia da comissão técnica do Uruguai é essa, trabalhar verticalidade, intensidade e velocidade, e não um trabalho para ter uma performance mais linear durante os jogos. E isso vinha dando certo até que deu errado. Bom, quando começou a dar errado, alguém tem que questionar. Aguirre, mas não é agora, em agosto. É lá, em maio, isso aí é junho, é inacreditável. na parada. É inacreditável. O Inter teve a chance de fazer isso aí. Teve oportunidade. Aguirre, precisamos mudar. Eu não estou dizendo que é demitir o preparador físico. Aguirre, nós estamos preocupados. Isso vai estourar. Não vai dar certo. Porque quando o time não marcar o gol nesses 30 minutos de alta intensidade, nós vamos perder os jogos. E vinha acontecendo. Então, aí agora o Inter descobriu a roda. Mas o que é pior para mim não é isso. Até essa cochilada, essa omissão que o Inter teve na Copa América, eu entendo. Foi uma incompetência. Acontece, todos nós somos sujeitos a errar. É tentar dizer que agora a preparação física já mudou e já está aí o resultado. Mas vem cá, gente. Aí toma uma bangornada do Cruzeiro, aí você vai dizer o quê? Cadê a preparação física? Isso qualquer estudante, qualquer estagiário de educação física sabe. Isso é um trabalho de longo prazo. Baseado nisso, o Internacional vai ter que dar uma puxada e viajar para Belo Horizonte na última hora. Não precisa viajar, por exemplo, sexta de manhã. Não, viaja sexta no último horário. Tem tempo para dormir, para descansar lá, porque o Inter vai ter que dar uma puxada. O jogo contra o Cruzeiro é muito difícil. O Vanderlei está precisando da resposta. Hoje não vai ganhar do Joinville. Hoje eu vou dar uma de Ribeiro Neto. Não vai ganhar do Joinville hoje o Cruzeiro. Não vai ganhar, não. Eu tenho visto o Cruzeiro jogar, é previsível. Essa de Ribeiro Neto mesmo, essa Cruzeiro não ganhava do Joinville. Eu estou fazendo uma apostinha, se alguém quiser. Bom, o Vasco não ganhou, mas também o Vasco, né? O Vasco não ganhou no Rio. No Rio. Aliás, o Vasco ontem, o Martin Silva, esse goleiro, é um baita goleiro. O Paraguai, né? Se o Inter vender o Alisson, porque agora vai vestir a camisa da seleção, periga vir uma proposta maior do que o Inter imagina. Não vai defender isso. Eu defendo contratar o gringo esse aí do Vasco da Gama. O Paraguai jogava no Olímpia, é um bom goleiro. Não, eu disse ser. Eu acho que o Inter não deve. Ele teve uma lesão e foi barrado pelo Celso Rotti. Eu li essa reportagem ontem. Ele foi barrado porque voltou da lesão sem o condicionamento ideal. E o Celso Rotti, não, vou esperar um pouquinho mais. E colocou ele ontem, ele foi melhor em campo ontem. E teve um problema. Pegou pênalti e evitou goleada. Teve um problema de bastidor naquele jogo contra o Palmeiras, que ele tomou 3 gols no primeiro tempo e ele sacou o Martin Silva no intervalo. O jogo contra o Corinthians. Foi o jogo da volta dele, de uma das voltas dele, só que ele estava com conjuntivite. E ele disse para o Celso que não teria condição. E o Celso achou que era frescura e colocou ele em campo. E ele falhou nos 3 gols. Um goleiro com conjuntivite. E o Celso achou que ele tinha falhado de propósito. E tirou ele no intervalo. E aí quase houve vias de fato. O clima do vestiário do Vasco é belicoso nesse momento. O Rodrigo, que a gente conhece, é zagueiro, jogou na dupla Grenal aqui, que é meio revoltado, ficou do lado do Euriquinho, que era o vice-futebol, filho do Eurico Miranda. O vice-futebol do Vasco, não sabia? O Euriquinho, que já foi defenestrado. Já tiraram, os jogadores já conseguiram derrubar o vice-futebol. Mas o Rodrigo ficou do lado do Euriquinho. Conseguiu renovar o seu contrato. Renovou o seu contrato, mas está brigado com todos os outros jogadores. Então, o vestiário do Vasco, nesse momento, é aquele time que vai cair. Nós estamos falando num momento em que o Celso já pode estar demitido, né? Porque a informação que vem de lá é que o Vasco já procura um substituto. Não, já autorizou. O Oswaldo. Exato, já sondou o Oswaldo. O Antônio Lopes tinha largado o Botafogo para assumir. Ele tinha largado o Botafogo um dia antes para assumir. E o René Simões está no mercado também, porque o Botafogo demitiu o René para contratar o Ricardo Gomes. Mas aí é um problema do Vasco. Então a gente acerta com o Argel, porque senão o Eurico vai pegar. Não, mas o Argel já negou o Vasco. Negou o Vasco e o Fluminense esse ano. Que loucura, hein? Vamos lá na Central Band do Esporte. Cadu tem a manifestação dos telespectadores lá. Alô, Cadu.
Isso aí, Meneghetti. O Everton está dizendo que o Inter deu sorte, porque o Alex era para ter sido expulso e dizendo que o Inter não mereceu vencer. Já a Nádia está dizendo que gostou muito do time que o Odair escalou e fazia tempo que ela não via o Inter com tanta garra e vontade. O Fernando também um contraponto, o Fernando que é colorado, dizendo que o Inter foi mal, não tinha nenhuma criação e só ganhou no abafa. Sobre treinador, o Hernani se questiona se não era o caso de dar uma continuidade para o Odair. E o Juliano diz, sempre gostei do Argel, só gostaria que tivesse vindo no início do ano. Torço muito para que fique até o final de 2016, essa é a opinião do Juliano e da torcida colorada participando aqui no Twitter. Eu acho que o Inter não pode queimar o Odair, acho que o Internacional contratou uma comissão técnica permanente para esse tipo de situação, que vai auxiliar o novo técnico agora e sempre, e eu acho que o Odair tem que cumprir a função dele, vai ser o auxiliar do Argel. Sabe qual é o maior mal do Internacional? Nada valia na época do Giovani, agora nada vale na época do Vitória. O Inter tem que saber quem é competente e quem é incompetente. Parar de ser só o amigo do rei. Esse aqui está aqui porque é meu amigo e ninguém toca nele. O vice jurídico está condenado, não sei o que, seria melhor para ele próprio se afastar. Não, mas é meu amigo. Mas o Pellegrini não sei se tem o tamanho para ser vice de futebol. Mas é meu amigo. E isso é que tem que parar. O Odair é um bom menino, né? Eu quero saber se ele é um bom técnico. Bom menino tem um monte. Eu acho que ainda tem que ter estrada mais pela frente. Provou ontem que fez um bom trabalho, tem capacidade, mas tem que ter estrada. Aí o Klemer brigou com o Galo. O Galo é maior que o Klemer? Aí bota o Klemer pra rua, fica com o Galo. O Galo é o cara como preparador físico, eu não ouço falar nele mais, depois que o Klemer saiu. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro hoje tentando esquecer a grande vitória no Grenal. A ordem é de manter os pés no chão para voltar com um bom resultado de Belo Horizonte. A torcida gremista vive uma semana como há muito tempo não acontecia. A alegria pela goleada no Grenal pôde ser vista no rosto de cada torcedor, de cada jogador. Enfim, o clube inteiro está em festa pelo histórico resultado. Vencer o clássico, né, gera toda uma onda de otimismo, de confiança. Tá, ok. Mas hoje já tem jogo de novo. E se tem uma coisa que é tão importante quanto vencer o Grenal, é ter os pés no chão em um momento como esse. Quando a gente fica extremamente confiante, a gente pode ser autossuficiente. Isso também é um risco. Então, por isso, a tranquilidade de ter sempre os pés no chão, entender os porquês, né, e continuar trabalhando para manter esse nível de atuação. O Grêmio entra no campo do Mineirão para enfrentar o Atlético. O Galo só não está na liderança porque tem uma partida a menos e o Corinthians já jogou e venceu. O adversário está a 6 pontos do tricolor. É um confronto direto e muito difícil. Se a gente manter aquele estilo de jogo, aquela qualidade de cada um dos passos que a gente dá, a movimentação, com certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Claro que a gente sempre quer fazer um bom jogo, uma boa vitória, com gols, e vamos fazer de tudo para as coisas darem certo, sabendo que é mais um jogo difícil, que cada jogo, cada partida é uma história, então que a gente consiga fazer mais um grande jogo lá contra o Atlético. O técnico Roger terá o retorno de Wallace e o volante deve ser a única alteração, entrando no lugar do Edinho. O restante da equipe segue o mesmo. Na melhor das hipóteses, o Grêmio continua na terceira colocação, mas com apenas 4 pontos de diferença para o líder. E do jeito que está a confiança da torcida, nada parece impossível. Vou dar encontro ao senso comum aí de que o Grêmio tem que esquecer o Grenal. Eu acho que não tem que esquecer o Grenal. Acho que o Grêmio tem que esquecer a empolgação, tem que estacionar a empolgação. Mas o futebol não. O Grêmio tem que jogar 50% de jogo no Grenal, já é suficiente para barrar o Atlético Mineiro. Então, acho que tem que, inclusive, usar como exemplos a saída rápida para o ataque, a conclusão com perfeição, a impetuosidade. No segundo tempo, o contra-ataque fulminante com o Fernandinho. O Grêmio tem que levar esses exemplos para enfrentar o Atlético Mineiro, que é um jogo complicadíssimo. E outra, vai com a estima bem elevada, né? Isso aí pode fazer diferença. Eu acho que o Atlético é favorito. Não é a estima que vai elevado, acho que é a confiança. Não, mas é que estima e confiança acho que estão... Não, são parentes, não são iguais, mas são parentes. Mas, claro que eu acho o Atlético favorito, porque é o líder do campeonato, joga em casa e tudo mais. Mas o Grêmio, confiante do jeito que está, então, ele pode surpreender. O Grêmio, quando ganhou aquelas 5 partidas na sequência, não repetiu uma atuação boa atrás da outra. Uma ganhou bem, outra ganhou mais ou menos, a outra ganhou jogando mal.
Ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense aqui, foi bem contra o Goiás lá, mas não conseguiu ganhar. O Grêmio precisa encontrar uma uniformidade. E isso é o mais difícil, porque... Nenhum clube de futebol brasileiro tem isso, Rec. Talvez o Atlético Mineiro tenha. Não tem também, porque sofreu para ganhar do Joinville. O Corinthians oscilou também. Mas assim, ó, o mais difícil não é nem a questão da confiança, da autoestima. O mais difícil é o seguinte, depois de um clássico como esse, em que há um resultado elástico e há uma atuação muito distante daquela regularidade, a tendência é o próximo jogo, o jogo seguinte, você não que dê uma relaxada, mas é que a corda estica tanto que dificilmente você vai conseguir manter o mesmo nível, ainda mais contra um adversário qualificadíssimo jogando na sua casa. Então, a tendência para o jogo de hoje é que o Grêmio, claro, não seja o Grêmio do Grenal, mas que consiga utilizar esse aspecto anímico para pelo menos barrar o Atlético. Eu acho que o empate hoje é um excelente resultado. Com certeza. Mas o Grêmio tem que saber que hoje ele vai ser exigido como ele não foi domingo, né? Mas hoje ele vai ter um adversário, né? Ele vai ter um adversário, ele é competente, a fim de jogar. Isso é bom que se diga, porque o Grêmio teve uma brilhante atuação no domingo, mas se aproveitou da fragilidade do adversário. Aproveitou muito bem, parabéns. Agora, o Atlético não marca bem. O Atlético ataca muito, porque o São Paulo deixou de ganhar o jogo e tomou 3-1. Olha só a frase. O São Paulo deixou de ganhar o jogo e o Atlético fez 3-1. Que criou um monte de chances no São Paulo lá. E eu vejo um enfrentamento parecido com aquele. Se o Grêmio converter a chance inicial, daqui a pouco vai ter o contra-ataque sempre, né? Porque o Atlético vai ter que empatar e não consegue. E a vantagem do Grêmio é essa que o Chico falou. O Grêmio joga por 2 resultados. Além da vitória, obviamente, joga por empate. O Atlético não joga pelo empate. O empate é um resultado ruim para o Atlético. Sim, o Corinthians virou líder ontem à noite. Foi. Depois o Atlético pega o Grêmio aqui. E o Grêmio tem nos dado amostras de que tem opções interessantes. A gente questionava muito o grupo, né? Mas olha, o Fernandinho vem entrando bem. No Grenal ele foi decisivo. O Maxi Rodrigues chegou a entrar no Grenal também. A gente ainda não sabe o que esperar do Max, mas sabe-se que é um bom jogador. Eu acho que esta é a posição que o Grêmio é carente, porque o Douglas acha que esse é um jogador assim, mas que tá sazonal, bem, né? ciclotímico. O Douglas não, foi muito bem no Grenal. E tá numa fase mas daqui a pouco ele não mantém, né? Daqui a pouco ele cai, fica 2, 3 jogos. E aí a reposição que seria o Max, uma delas pelo menos. Pois é. Ainda não mostrou. Ele já tem o Bobô, que não estreou no Grenal, né? Até participou do gol contra do Hever, mas enfim, a gente não viu ainda o Bobô, mas... o Hever foi melhor que ele na finalização. Chegou antes na bola. Mas não, deixa de ser uma alternativa. Você tem Fernandinho, Maxi, Bobô, o Edinho. Olha, o Edinho, não sei se não vai ser titular, inclusive, hoje à noite, né? Porque o Wallace volta de suspensão, mas o Edinho jogou uma enormidade no clássico. Então volta a ter opções o Roger, né? A gente falava do time do 1 a 11... Já não é mais assim. Futebol é tão louco, que vou dar mais uma vez dar uma de Ribeiro Neto. Ribeiro, você é irritado que daqui a pouco o Grêmio tem mais facilidades hoje do que contra o Joinville. Não sei. Meu Deus. O Ribeiro, o Chico está quase dizendo que o Grêmio tem 2 times. Já viu essa tese esse ano aqui em algum lugar? Está quase dizendo isso. Está quase. Eu só quero ver o seguinte, Tom, eu só vou te pedir uma coisa, então, meu caro amigo Chico Garcia. Se por um acaso houver uma infelicidade de Grêmio ter um revés hoje, né? Que tu estás torcendo fervorosamente pela tua tese. Não torço pela tese. Não que só tu não por hoje, vem amanhã com essa cara lavada aí e dizer assim, olha, a gente esperava que desse certo, que os reposição, porque o Grêmio não isso é tu que faz, né? Eu esperava que o Inter não fosse tomar 5 no Grenal, eu esperava que o Inter entrasse motivado, eu esperava que o Inter criasse um fato novo. Isso é tu que faz aqui no dia seguinte. Eu tenho a mesma opinião sempre. E quando eu errar, eu vou dizer. Não tem problema. Eu não sou como alguns aí que ficam trocando de opinião. Diz uma vez só, grava e fica botando aí. Não, mas ainda bem que a gente muda de opinião e que vê um time em construção, porque senão o Grêmio não estaria em quarto, o Grêmio estaria no lugar do Joinville. Não, Ribeiro, essa é a diferença. Te abraça na tese até tu afundar. Quando as coisas mudam no meio do caminho, a gente tem que avaliar por que elas mudaram. É mesmo? Não parece que tu saiba disso. Ô, Cadu, Central Band de Esportes, pessoal se manifestando aí, alguma informação nova aí do técnico do Inter, Cadu? Olha, o pessoal mais da torcida gremista que está participando aqui, Meneghetti, e principalmente pedindo muito cuidado com o Atlético Mineiro, por causa até da euforia depois do Grenal. É normal que o torcedor gremista, muitos deles, estejam mais com os pés no chão. Por exemplo, o Lucas está dizendo que o Grêmio tem que abrir o olho com o Leandro Donizete, porque o cara bate o tempo todo. Até já dando um puxão de orelha aqui no árbitro do jogo. E o Jonathan Loureiro está dizendo que se o Grêmio não se assustar e jogar com calma, tem grandes chances de sair do Mineirão com pelo menos 1 ponto na tabela. Mas a torcida gremista participando agora, Meneghetti.
E esse pontinho seria importante. Eu acho que para trancar o Atlético Mineiro, emocionalmente, claro que ganhar, nem se fala, mas emocionalmente, não, peraí, o Grêmio está numa sequência realmente boa, empatou com um time que era líder até então, o Atlético Mineiro, que está disputando o título, e o Grêmio segue no G4 e na briga. Futebol é dinâmico, né? A gente, há pouco tempo atrás, falava do Inter na semifinal, com um time inflacionado, contratando jogadores, não parava de chegar reforços aqui em Porto Alegre, ganhou o Campeonato Gaúcho atropelando o Grêmio lá no seu voto de pobreza, economizando, time limitado e tal. Que coisa, hein? Que coisa, né? E pode voltar ao início, né? Porque é tão dinâmico que essa roda pode gerar também. É o que tu tá torcendo. Como assim? Não entendi voltar ao início, disputar o título brasileiro e o Grêmio caiu para a oitava colocação. Não vai acontecer, Ribeiro, vou dizer isso pra ti. Essas duas coisas não vão acontecer. O Inter entrar no G4, até acho possível. Mas disputar o título brasileiro, eu acho que... Não, eu também acho. Não, e o Grêmio não briga. E o Grêmio não vai brigar pelo rebaixamento mais. Se tu não percebeu isso ainda... Aliás, eu falei isso, né? Lá no início. Tabela do campeonato. Te dá presente aqui a tabela. Quer a tabela de presente? O Grêmio não ia cair. Aí tu vai ver. Mas não procura o Grêmio aqui embaixo, tá? Procura o Grêmio em cima, tá? Vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa. O Grêmio precisa fazer para não rebaixar 10 pontos em 20 rodadas. Ah, olha, é perigo. De acordo com o Ribeiro Neto. Muito alô, Roger, luz vermelha acendendo o painel aí. Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos da bola. O técnico da seleção brasileira, o Dunga, fez a convocação hoje pela manhã para os amistosos contra Costa Rica e os Estados Unidos. Nós vamos colocar agora aqui a convocação, né, Paulo Pires, nosso editor. Goleiros, o Jefferson, que para mim está fora de turma. E os goleiros do Rio Grande do Sul aqui, o Marcelo Groi do Grêmio e o Alisson do Internacional. Muito zagueiros, Davi Luiz. Olha, eu venho de uma viagem agora à França. Como é ídolo Davi Luiz. Impressionante. Tem muito carinho. A foto da loja do PSG na Champs-Élysées é do Davi, não é nem do Ibrahimovic, é do Davi Luiz. Que loucura. Negócio impressionante, né? Davi Luiz, Marquinhos, Miranda e Gabriel Paulista, uma das novidades. Essa é a novidade. Laterais, Daniel Alves, agora está confirmado, né? Ele não tinha sido convocado para a Copa América, entrou numa brecha de machucado e agora foi chamado novamente. Felipe Luiz, Danilo e Douglas Santos, outro jogador. Novidade. Que é novidade. Volantes, Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias e Ramírez. Meias e atacantes, Oscar de volta, depois teve um problema, não é lesão, ele teve... Ele teve uma lesão no Chelsea. Mas não foi uma doença, não foi assim, como se fosse meningite, uma coisa assim? Ele ficou fora? Não, foi lesão? Não, que eu tinha achado que não era lesão. Oscar, Douglas Costa, William, Kaká, outra novidade, tá voltando. Business, né? Hã? Business. Não, é que o Kaká, o jogo é nos Estados Unidos, né? São 2 jogos em New Jersey e em Boston. Lucas Lima, também outra novidade. Tá voltando a seleção. E o Lucas voltando. É reserva do PSG, né? Roberto Firmino, Neymar e o Hulk de volta à seleção. Minha leitura assim de cara. O Dunga percebeu na Copa América que o time tem que ser mais cascudo e trouxe alguns cascudos. É isso aí. O América, imagina uma van vindo de Campo Bom com 3 postulantes a goleiros de Grêmio de Internacional. 2 irmãos, Muriel e Alisson e Marcelo Groi. O que eles não falavam no meio do caminho? Um dia nós chegaremos à seleção brasileira e tal. Que loucura, e o que não passa pela cabeça do Muriel, que é o que estava à frente do irmão. Até pelas seleções de base. Então, né? E os 3 viajavam juntos de van, parava essa van no Olímpico e no Beira-Rio. Só uma referência, Meneghetti, muitos jogadores mais experientes foram convocados agora, porque tem uma outra convocação da seleção olímpica do Rogério Micali na sexta-feira. E aí se diz que os jogadores com idade olímpica serão chamados aí na sexta. E aí acredito até que o Luan do Grêmio possa ser lembrado, que tem idade olímpica. O Jefferson, lateral esquerdo do Inter, que embora não esteja bem... Mas tu acha que isso aí que justifica, tá? Os veteranos, Kaká, Hulk... Eu acho que sim, porque aí há uma divisão. Tem uma convocação hoje e uma convocação sexta-feira. Eu acho que ele vai... Que é dos jogadores olímpicos. Eu acho que ele vai para uma linha do time mais cascudo. Não, eu também acho que a meninada que ele botou na Copa América, ele viu que não tem resultado. Não, e até o seguinte, o histórico do Dunga é esse. Mas ele só convocou jovens com nível de titularidade, entende? Pelo que eu entendo. Quando tu tá falando agora? Agora, só convocou jovens com nível de titularidade. Jovens, assim, promissores e tal, acho que ele deixou então agora tu conseguiu explicar. O Luan certamente vai estar na outra convocação. Não entendi, Gil. Então, todo mundo acha. Ele está mandando um recado Era pro Baldassi certo que o Luan estava nessa convocação, Obrigado, agora você explicou que era deve estar na outra. Do Luan, eu não sei, era certo, eu achava certo. Pelo que eu tinha ouvido das pessoas, era eu até achei que ele não fosse convocado. Não, havia uma expectativa, porque a expectativa era o seguinte, ou do Luan do Grêmio ou do Lucas Lima. E ele chamou o Lucas Lima. Mas o Chico deu a explicação correta. O Luan seria uma experiência para o futuro, para ver se vai vingar. Ele está colocando jogadores em condições de jogar já. Se tiver jogo amanhã, joga. E o Douglas, esse é um cara
acaso. Esse Douglas já foi convocado uma vez por engano pelo Filipão ou por influência do Galo. Essas duas interpretações. O Cadu, me ajuda aí, mas agora tem tá jogando informação bem. precisa do Oscar, que ele ficou de fora da Copa América, por quê mesmo? Houve aquela confusão, mas é que da Copa América ele ficou de fora por causa de uma lesão muscular. Mas é que cerca de 2 semanas antes dessa lesão, ele teve um choque na cabeça durante o jogo do Campeonato Inglês. Chegou a se cogitar que tivesse sido uma concussão, mas ele teve um choque na cabeça no jogo do Campeonato Inglês. Aí 2 semanas depois teve uma lesão, e essa lesão muscular que tirou ele da Copa América. Perfeito, obrigado, Cadu. Choque na cabeça que teve. Talvez tenha que ter outro para poder ficar bom. Já voltamos com os donos da bola aqui na mão. Ô, Rec, tu tá na marca do pênalti hoje. Fazer o quê? Há anos. Quem é menos coerente, Rec? O Dunga nas convocações ou o Ribeiro em suas teses? Barbado. Lembrando que eu sou sempre referência, eu agradeço. O Ribeiro. O Ribeiro é menos coerente, né? Vou ficar ao lado do Dunga. A informação do momento é que o Argel estaria muito próximo, mas muito próximo mesmo de um acerto final com o Internacional. Talvez o anúncio ainda hoje, ele começando a trabalhar amanhã, já treinaria o time contra... Para nós da Bandeirantes não tem problema nenhum, já demos até o valor que ele vai ganhar, né? Também tu é um discreto, né? Eu sou. Tu é um furungador, né? Que mala, tio. Eu sou uma Deixa mala. o cara ganhar o dinheiro. Sou uma dele. mala sem alça. Argélico Fux. Eu acho que, de repente, se fosse um período curto, o Inter ia compensar pagando mais. Mas nesse período longo é Eu poucos desejo muita sorte ao Gel mesmo, viu? E o Inter vai pagar mais 500 mil pro Figueirense de multa. Talvez acerte peça algum jogador, né? Isso, claro. Pode ser. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento.